Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao segundo dia do nosso retiro online, chegamos ao segundo dia do nosso fim de semana com Maria. Que grande alegria saber que você está nos acompanhando, você já fez o primeiro dia. A princípio, a ideia do padre seria fazer uma reflexão de 20, 25 minutos, como foi feito no primeiro retiro, no retiro de preparação para a Quaresma. Porém, parece que o conteúdo era um pouco longo e a reflexão teve aproximadamente 50 minutos. Então, aqueles que estavam esperando 30 minutos com a música, uma reflexão completa de 30 minutos, o padre pede desculpas. Mas, muito mais importante do que o tempo que o padre quer oferecer, o que você precisa, é algo que lhe ajude na sua espiritualidade, que lhe ajude na sua vida com Deus. Então, no primeiro dia do retiro, nós meditamos sobre Maria na Bíblia. E agora nós queremos invocar, pedir a intercessão de Nossa Senhora para conhecermos como foi Maria na tradição católica. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ontem eu dizia que nós católicos conhecemos pouco a Bíblia, que nós deveríamos conhecer mais a Bíblia. Aos poucos eu penso que nós vamos ter oportunidade, vocês que estão acompanhando o canal, aqueles que acompanham os nossos vídeos vão ter oportunidade através dos vídeos, da reflexão, das reflexões, de conhecer mais a Palavra de Deus. Porém, para nós que somos católicos, a Palavra de Deus é a Palavra de Deus, é o ensinamento oficial de Deus e da Igreja, porém não é tudo. Nós temos uma tradição de 2000 anos. E quanto mais nós conhecemos a tradição, mais nós nos apaixonamos pela Igreja. Às vezes existem pessoas que dizem que a Igreja Católica é a Igreja da Inquisição, que a Igreja Católica é a Igreja das Cruzadas, que a Igreja Católica é a Igreja da pedofilia. São coisas desconhecidas no seu verdadeiro contexto. Eu espero que nós tenhamos tempo um dia para refletirmos sobre estas coisas. Mas vocês vão perceber que quando nós estudamos a história da Igreja, as coisas vão fazendo sentido. Nós percebemos que aquilo que nós acreditamos hoje não é fruto de um pensamento de um homem, é fruto de uma longa história que foi amadurecida durante 2000 anos. E Maria pode ser percebida, pode ser vista durante toda a história da Igreja. A história de Maria na tradição católica começa quando João Evangelista, São João, leva Maria para sua casa. Quando Jesus entrega sua mãe a São João, a tradição diz que João levou Maria para sua casa, onde era em Éfeso, uma cidade da Ásia. E Maria, sendo cuidada por São João, nós temos ali o primeiro gesto de veneração, nós temos ali o primeiro gesto de respeito a Maria Santíssima, nossa mãe. Depois nós continuamos na história da Igreja, depois de São João que venerou Nossa Senhora. Hoje nós católicos veneramos Maria e muitas pessoas dizem, mas é exagero venerar Maria. O cuidado que São João teve para com Nossa Senhora ali foi a primeira veneração. A primeira arte, o primeiro desenho, a primeira pintura de Nossa Senhora vai acontecer ali no ano 200 mais ou menos. Ali acontece algo belíssimo. Em uma catacumba em Roma, catacumba de Priscila, tem um ícone onde um anjo aparece a uma virgem, o anjo aparece a uma mulher e esta mulher tem uma criança no colo. E ali os primeiros cristãos já sabiam que aquele ícone tratava-se da anunciação do anjo a Nossa Senhora. Temos várias reflexões, temos textos até do ano de um autor chamado Santo Irineu de Leão, que nasceu no ano 140, vocês podem perceber ali muito perto de Cristo. Ele diz assim, aquilo que a desobediência de Eva causou, que foi o pecado, a obediência de Maria nos trouxe, que foi a salvação. Então nós que somos católicos, nós sabemos que aquilo que nós acreditamos de Nossa Senhora, aquilo que nós acreditamos de Maria tem uma fundamentação histórica muito grande. Apenas um testemunho pessoal. Quando eu tinha ali por volta de 17, 18 anos de idade,
Quando eu comecei a me interessar mais pelas coisas de Deus, depois de fazer um retiro, eu tinha este questionamento: o que aconteceu depois da morte de Jesus? O que aconteceu depois que o último livro da Bíblia foi escrito? E aí nós iniciamos um período que se chama tradição apostólica. E aqui é algo belíssimo. O grande conflito, o grande problema na tradição da igreja em relação a Nossa Senhora aconteceu ali por volta do ano 430. E qual que foi esse problema? O padre já disse outra vez, se não me engano foi uma live. Antigamente na igreja existiam 4 patriarcados, é como se fossem 4 catedrais, que eram consideradas as mais importantes do mundo. Nós tínhamos Jerusalém, que foi onde a igreja começou. A igreja ela não começou em Roma, a igreja começou em Jerusalém. A nossa igreja ela surgiu no cenáculo, ela surgiu na cruz. Então a igreja vem de Jerusalém. Então havia um patriarca, um bispo que era muito importante, que ficava em Jerusalém. Havia outro bispo que ficava praticamente na capital grega. Jesus e a igreja principalmente a igreja, se desenvolveu em uma cultura grega. Então ali havia uma cidade onde tinha a maior biblioteca do mundo, onde era referência de conhecimento da época, que era a cidade de Alexandria, no Egito. Então em Alexandria, no Egito, também havia um patriarcado, e havia ali o patriarca de Alexandria no Egito. Depois havia outro que era talvez a cidade mais importante da época, a cidade de Constantino. Constantino foi um grande imperador romano. Constantino foi o imperador romano que deu liberdade para os cristãos no ano de 313. Então, Constantino fundou uma cidade, aquela cidade fundada por Constantino, que é Constantinopla, também era sede de um patriarca. Então havia o patriarca de Constantinopla. E por fim, nós dizemos que era o bispo, e era o bispo de Roma, e nós chamávamos Roma também de patriarcado. Então, um desses patriarcados, que era o de Constantinopla, havia um bispo chamado Nestório. E esse bispo chamado Nestório, lá pelo ano 430 mais ou menos, ele dizia que Nossa Senhora não era mãe de Deus, que era impossível uma criatura ser mãe do Criador. Como que isso pode acontecer? Então, um grande santo da igreja, ali nós vamos para outro patriarcado, um grande santo, um grande homem da igreja, chamado São Cirilo de Jerusalém. Olha, o patriarcado de Alexandria, o patriarcado de Constantinopla, a cidade de Constantino disse que Maria não era mãe de Deus, ali era Nestório. De repente apareceu um homem chamado São Cirilo de Jerusalém. E veja a frase belíssima de São Cirilo de Jerusalém. Aqui é uma resposta àquele homem chamado Nestório que negava que Maria era mãe de Deus. Então diz São Cirilo: Maria, mãe de Deus, causa-me profunda admiração haver alguns que duvidam em dar à Virgem Santíssima o título de Mãe de Deus. Realmente, se nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, por que motivo não pode ser chamada de Mãe de Deus a Virgem Santíssima que o gerou? Esta verdade nos foi transmitida pelos discípulos, embora não usassem essa expressão. Veja, esse texto de uma pessoa que nasceu no ano 370. E aí conta a história que lá no ano de 431, um concílio com os bispos do mundo todo se reuniram, e ali foi decidido que Nossa Senhora era Mãe de Deus. Por que Nossa Senhora é Mãe de Deus? Porque Jesus é uma pessoa única. Nós não vamos separar corpo de Jesus, alma de Jesus. Não, Jesus era uma pessoa única. E se Maria foi mãe de Jesus, ela também foi mãe de Deus. Primeiro dogma em relação a Nossa Senhora. Depois nós vamos para o segundo, ali nós temos um concílio, uma reunião de bispos na cidade de Roma, nós chamamos de Sínodo Romano. Não foi nem um concílio, mas nós chamamos de Sínodo Romano. Um encontro que foi muito importante, e ali no ano de 649 foi definido a virgindade perpétua de Nossa Senhora. E aqui é um dogma de fé. Se Nossa Senhora não continuasse virgem, para nós católicos não mudaria muita coisa, a história da salvação não mudaria, mas por graça de Deus ela tinha uma missão, que era gerar a Cristo. E conta a tradição da igreja, os santos daquela época, que Jesus é como um rei. Jesus, quando entrou na cidade, as portas da cidade foram fechadas para que apenas ele,
pudesse entrar de uma forma digna, de uma forma solene naquela cidade. Então, no ventre de Nossa Senhora entrou e habitou apenas uma pessoa, que foi Jesus Cristo, virgindade de Nossa Senhora. E aí depois, num período mais próximo de cada um de nós temos o dogma da Imaculada Conceição. Aqui nós estamos no ano de 1854. O que significa Papa Pio IX? O que significa Imaculada Conceição? Dizer que Nossa Senhora foi gerada, que Nossa Senhora nasceu sem aquilo que nós chamamos de pecado original. Depois, um pouco para frente, nós temos o Papa Pio XII, ali foi o último dogma em relação a Nossa Senhora. Esse dogma do Papa Pio XII, em 1950, diz que Nossa Senhora foi assunta, Nossa Senhora foi levada da terra para o céu. A tradição da igreja não sabe, não afirma se Nossa Senhora morreu ou não. Possivelmente Nossa Senhora morreu, porque até Jesus, que é o Salvador, morreu, mas o corpo de Nossa Senhora ele não foi corrompido aqui na terra. Então nós temos os 4 dogmas de Nossa Senhora. E durante toda a história, nós temos pessoas que veneraram, pessoas que amaram, pessoas que respeitaram Maria. Por exemplo, os muçulmanos, nós temos os islâmicos, nós temos os muçulmanos. O islamismo é uma religião que acredita que Maomé é o grande profeta de Deus. É uma religião que surgiu ali pelo ano 620, mais ou menos, na Arábia. E no livro sagrado dos muçulmanos, que é o Alcorão, tem um texto, a única mulher que é citada no Alcorão é Nossa Senhora. Tem uma surata. Surata é como se fosse um livro dentro do Alcorão, que fala apenas de Maria. E aí narra a anunciação do anjo. Veja, nós estamos em um texto do Alcorão. E o texto diz assim, palavras do anjo Gabriel: sou mensageiro do teu Senhor. E teu Senhor disse que te dar um filho sem relacionar-se com um homem é facílimo para ele. Que diz, faremos deste menino, o sinal e uma graça divina. Assim encerrou-se o diálogo entre o Espírito Santo e a Virgem Maria. Os anjos disseram, ó Maria, Deus elegeu-te e purificou-te e elevou-te sobre as mulheres do mundo. Ó Maria, consagra-te a teu Senhor, inclina-te e prostra-te com os orantes. E o texto continua e encerra dizendo assim, Maria concebeu Jesus como sopro divino. Assim o diz o sagrado Alcorão. Maria era pura, casta. Nós, Deus, sopramos nela de nosso espírito. Aqui é o Alcorão, surata número 66. Nossa Senhora também ela foi respeitada por aquele que fundou os evangélicos, fundou as igrejas protestantes, que foi Martinho Lutero. Martinho Lutero tinha poemas, tinha textos falando sobre Maria, ele tinha textos falando sobre Nossa Senhora. Então você que é católico, quando você venera Nossa Senhora, você que é católico quando você reza o terço, você que é católico quando você usa uma camisa de Nossa Senhora, tenha certeza, você não está indo contra a tradição, você não está indo contra a história, você não está indo contra aquilo que os apóstolos deixaram para os seus legítimos sucessores. Nós temos aqui um grande defensor, um grande apaixonado por Nossa Senhora, que foi o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II tinha uma expressão belíssima, nós devemos trazer essa expressão para a nossa vida. Ele dizia, totus tuus. Totus tuus. Totus tuus em latim significa todo teu. Imagina, uma pessoa ela tem a possibilidade de entregar-se para qualquer um. E São João Paulo II diz, quando nós nos entregamos para Nossa Senhora, ela automaticamente, consecutivamente, já nos entrega a Jesus. Então não tenha medo, não tenha receio de amar e venerar Nossa Senhora, que é nossa mãe. Nós que somos católicos, quando nós falamos da história, e muitas pessoas pensam que a Igreja Católica é apenas uma igreja de Roma, é apenas uma igreja que é rica, apenas uma igreja que tem poder. Não, nós temos uma história que é belíssima e através da nossa história, quanto mais nós conhecemos a nossa história, mais nós vamos respeitar Maria Santíssima.
Ainda falando sobre Nossa Senhora, voltando agora bem para o começo da história, Qual foi a primeira frase dita sobre Nossa Senhora? Foi descoberto no Egito um pergaminho no ano 1927. Foi descoberto ali um pergaminho que tem um texto sobre Nossa Senhora, um texto que é ali do terceiro século, aproximadamente do ano 200. E veja o que diz esse texto é lá do ano 200 mais ou menos. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Veja, esse texto já diz algumas verdades de Nossa Senhora, ó Virgem gloriosa e bendita, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades. Veja, um texto do ano 200. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades. O que isso significa? Presta atenção no que o padre vai dizer. Não desprezeis as nossas súplicas. Essa pessoa está conversando com Nossa Senhora. Se Nossa Senhora estivesse dormindo, se Nossa Senhora não pudesse interceder por cada um de nós, como que alguém diria a Nossa Senhora? Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades. Uma pessoa rezando e pedindo a Nossa Senhora é testemunho que lá na época de Jesus, ano 200, as pessoas acreditavam que Maria era mãe de Deus, que era virgem e que ela poderia e podia interceder por cada um de nós. E aqui eu digo para você, se você quer conhecer alguém, se você quer conhecer a minha vida, alguém, por exemplo, tiver curiosidade, como que era o Padre Daniel no passado, como que era o Padre Daniel antes de ser padre? Muitas pessoas às vezes me perguntam, padre, quando você era criança já tinha vontade de ser padre? Não tinha. E quando eu era adolescente, tive uma fase na minha vida que eu tinha um cabelo longo, tinha um cabelo até no ombro aqui mais ou menos. Era um grande sofrimento para os meus pais me ver com aquele cabelo longo, eles não gostavam. Teve uma fase que eu usei brinco também, eu usava brinco aqui. Espero que ninguém se escandalize nem desligue agora o vídeo ouvindo o padre dizer isso. Então eu usava brinco, tinha o cabelo longo, eu saía, namorei, eu até pensava em casar. Eu namorei 2 anos a mesma pessoa e gostava muito dessa pessoa. E pensava que seria minha esposa, mãe dos meus filhos. De repente veio um chamado vocacional e a minha vida foi transformando totalmente. Eu me recordo que eu tive que dizer para essa pessoa, dizer com muita sinceridade, olha, você vai me desculpar. E eu já via... Talvez é uma confissão, eu não tinha preparado isso, mas eu conto para vocês, eu abro o meu coração. Eu já havia até escolhido nome para os meus filhos. Eu gosto muito do nome Mariana. Eu tenho uma filhada no Brasil, filha da Fernanda e do Fabinho, ela chama Mariana. E tem outras pessoas também. Um grande amigo meu de colégio chamado Tiago, ele teve um filho, ele teve uma filha e ele sabia que eu ia ser padre, ele colocou o nome na filha de Mariana, que era um nome que eu gostava muito. Então eu já tinha até o nome escolhido para minha filha, que seria Mariana. E se fosse menino, seria... Talvez a minha futura esposa queria escolher aquele nome. De repente eu fiz um retiro e eu comecei a fazer os seguintes questionamentos. O que aconteceu depois da Bíblia? Quem que definiu os livros da Bíblia? Ali no começo do cristianismo, o que as pessoas pensavam sobre Nossa Senhora? Eu tinha um amigo que era evangélico protestante que me humilhava, me perseguia, dizia que eu era idólatra, dizia que eu era adorador de imagens, ele dizia que eu ia para o inferno, que o Papa era a besta do Apocalipse, dizia várias coisas nesse sentido. No Brasil isso é muito comum. Então eu tinha 2 opções, eu abandonava tudo ou eu começava a estudar. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a me apaixonar. E aqui o padre estava dizendo antes, se você quiser conhecer a minha infância, você pergunta para quem conviveu comigo. Daqui a pouco o padre continua esse raciocínio. Mas olha, quanto mais você estuda, quanto mais você se aproxima, veja, você vai lá no começo do cristianismo, você tem que fazer essa pergunta, você que é católico, quando alguém ficar falando para você, eu não acredito em imagens, você vai dizer assim, vamos ver lá no começo, lá na época de Jesus, depois que Jesus morreu, na sucessão apostólica, vamos ver na tradição da igreja o que se pensava sobre imagens. Quem que tem mais conhecimento sobre Jesus? Quem que tem mais conhecimento sobre os ensinamentos sobre Nossa Senhora? Nós que estamos no ano 2020,
Ou aqueles que viveram no ano 200, no ano 300, no ano 400? Gostaria que alguém me mostrasse um texto antes do ano 200, falando que Nossa Senhora não é a Santa Mãe de Deus. Gostaria que alguém me mostrasse um texto antes do ano 200, me dizendo que Maria não é virgem gloriosa e bendita. Gostaria que alguém me mostrasse um texto antes do ano 200, mostrando que as pessoas não deviam interceder por Nossa Senhora, dizendo que ela estava dormindo. Aqui são 4 linhas. A vossa proteção recorremos. Como que você recorre a alguém que está dormindo? Como que você recorre a alguém que está apodrecendo na terra? A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades. Como que alguém que está dormindo pode atender a súplica de alguém? Mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Olha que coisa linda, livrai-nos sempre de todos os perigos. Aqui nós temos a Ave Maria. Ó Virgem gloriosa. O que significa gloriosa? Que está na glória. Quem que está na glória? Quem que está na glória é o glorioso, que é Deus. Então, dizendo que Deus é glorioso e que Maria está na glória com ele. Ó Virgem gloriosa e bendita. Então, se alguém nega que Nossa Senhora é Mãe de Deus, que Nossa Senhora pode interceder por cada um de nós, se alguém nega que Nossa Senhora está viva no céu, é só mostrar um texto antes do ano 200, mostrando que estas realidades são mentiras. Então, nós que somos católicos, amanhã no vídeo o padre vai falar ainda mais sobre esse assunto, porque nós vamos falar sobre as devoções populares. Nós vamos falar sobre o terço, as procissões, tantas devoções. Nós que somos católicos, nós temos uma história. Nós que somos católicos, nós temos um conhecimento que foi gerado e gestado durante muitos séculos. E aqui o padre diz de uma forma também muito clara: não tenha medo de acreditar na tradição e naquilo que a igreja ensina. Se algo fosse errado, se algo não fosse seguro, seguramente a igreja não iria aprovar, seguramente a igreja não daria a cada um de nós. Querido irmão, querida irmã, em toda a tradição, em toda a história, nós vamos perceber pessoas que amavam Nossa Senhora. E agora nós estamos, depois já do ano 2000, nós que recebemos uma tradição de 2000 anos, nós queremos manter viva essa tradição na nossa vida. Tem o terço, tem imagens de Nossa Senhora, tenha camisetas de Nossa Senhora, peça a intercessão de Nossa Senhora e tenha certeza, aquilo que você pede, aquilo que você reza, a Mãe de Deus e Nossa Mãe irá atender. Maria está no céu, ela está intercedendo por cada um de nós. Nós queremos, neste momento do retiro, pedir que Jesus nos ajude a rezarmos. O retiro não é uma palestra. Algumas pessoas dizem assim: padre, a palestra foi muito boa, o ensinamento foi muito bom. Sim, poderia ser apenas um ensinamento. Se fosse só um ensinamento, seria uma formação, seria uma catequese, mas o retiro vai além. O retiro tem o trabalho do padre, que é a reflexão, e o retiro tem o trabalho de vocês, que é a oração e a meditação. Então você vai encontrar agora alguns textos, você vai encontrar agora no vídeo alguns textos, e depois da bênção do padre, de uma forma mais longa. E você vai escolher um ou dois desses textos e vai fazer a sua oração pessoal e vai fazer a sua meditação. E nestes textos da história da igreja, nestes textos muito antigos, textos ali dos primeiros séculos, você vai rezar, vai meditar e vai procurar se aproximar de Nossa Senhora, que é a nossa mãe. Agora nós queremos fazer a nossa oração, queremos pedir a intercessão de Nossa Senhora e queremos que a nossa vida seja parecida com a Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, que desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. A bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se um dia o anjo declarou que tu eras cheia de Deus, agora penso: quem sou eu para não te dizer também cheia de graça, ó Mãe, cheia de graça, ó Mãe agraciada. Se a palavra ensinou e todos hão de concordar, e as gerações te proclamar, agora eu também direi: tu és bendita, ó Mãe, tu és bendita, ó Mãe bem-aventurada. Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés, e na cabeça uma coroa. Não há com que se comparar, perfeito